Antes de iniciar, eu queria só, a pedido da nossa amiga Benedense, que acabou externando aqui talvez até um comportamento natural mesmo. Ela pediu só para manifestar para vocês as devidas desculpas, né? Mas a gente tem que entender esse comportamento, ou seja, esse comportamento decorre em boa parte da criminalização, né? De posturas que eu não vou aqui julgar, de alguns benedenses que sofreram já muito aqui no banco, vem sofrendo, né? Então ela pediu encarecidamente para que vocês aceitem o pedido de desculpas dela, mas com certeza isso reflete um pouco essa pressão em termos de criminalização de algumas atitudes que nossa vontade possam... também é de sair igual ela. Eu queria só fazer, então, dito isso, eu vou fazer breves comentários. Eu vou começar pelo, rapidamente, o comentário do Jaime, né, falar um pouquinho, mas que tem a ver com o comentário da Tereza. Ela tem razão quando fala na questão, eu discordo um pouco, não é a questão da burocracia, acho que a Tereza foi muito feliz. Até por se tratar de recurso não reembolsável, não se tratam de normas do banco. Algumas sim, mas se trata em boa parte, eu estou querendo trazer a questão para a institucionalidade. E aí talvez seja uma agenda também de vocês. Porque a gente está falando de legislação, às vezes federal, que a gente, como órgão público, tem que seguir. A gente trabalha com recurso público. E realmente, se o recurso é não reembolsável, não é de se estranhar que o rigor seja até muito maior mesmo do que numa operação maior e reembolsável, que teve classificação de risco, passou por uma série de filtros. Então, eu queria só lembrar que não é exatamente a burocracia, mas assim uma institucionalidade normativa que o banco, enquanto ente público, ele tem que seguir. E hoje, cada vez mais, de forma participativa, a gente está sujeito ao controle social. Então a gente não pode se furtar a cumprir todos esses normativos que a nós são impostos. Então é só para fazer um paralelo do que a Tereza comentou e do que você falou aqui. Eu não concordo que seja burocracia, mas seja assim um rigor decorrente das normas, que eu tenho que seguir. Para as AES, nos dar uma estudada, como é que a gente pode trabalhar nos contratos com a organização de sociedade civil à luz da Lei 13.019? Sim. Que é a marca regulatória da sociedade civil. Sim. Lá só trata de fomento, não é muito mais convênio do que contrato. Sim. Mas o que a gente pode adaptar e o que a gente pode levar a Brasília para reformular a luz da 2019? Sim. Isso é um estudo que a gente podia fazer aqui. Não, concordo, Tereza. Não, inclusive, tem uma questão da própria lei, Tereza, que vocês também poderiam ajudar a gente bastante. Hoje, para efeito de doação de recursos, se você faz uma doação para um OCIP, o doador, ele tem um abatimento de até 2% do lucro operacional. Mas por que não estender esse benefício, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo, vamos supor que alguém queira fazer uma doação para o BNDES. Esse benefício não ocorrerá e o BNDES se comprometa a fazer projetos de impacto social. Isso hoje está impedido. Já recebemos aqui desejos de que a gente pudesse, inclusive, receber recursos para fazer projetos até não reembolsáveis ou reembolsáveis. Mas por conta também dessa não possibilidade que a legislação tributária concede nessa mesma lei, a gente não pode fazer isso. Ela hoje está exclusiva, não estou criticando, mas ela poderia, quem sabe, ser estendida além das OCIPs para entidades como bancos de desenvolvimento, como é o caso do BNDES, que venham fazer aplicações em operações sociais. E pessoas físicas. Exatamente, pessoas físicas. E pessoa física ainda tem uma coisa pior, que você está sujeito ao ITD. Que no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, só para dar um exemplo, ele vai de 4% a 8%. Então, se eu faço uma doação, uma pessoa física para o BNDES, incide imposto de transmissão. Então, a gente tem um arcabouço hoje tributário que ele é regressivo para operações de natureza social. Eu concordo que pode ser uma agenda aí a ser trabalhada. Um outro comentário rápido, e depois o comentário da Jane, um outro comentário da Tereza. A Tereza tem razão. A área de operações, as nossas aplicações ou inversões sociais, elas são muito menores na parte não reembolsável. Você tem toda a razão, Tereza. Na parte reembolsável, que vai incluir as operações de educação, de saúde, infraestrutura urbana, infraestrutura social, que são reembolsáveis, eu não diria a área como um todo que ela tinha o benefício de integrar, Tereza. Ou seja, no momento que você trabalha a política de atuação social de forma integrada, esse benefício se perdeu. Quando você bota a saúde no complexo da saúde, com
quem financia a indústria farmacêutica... Não, eu concordo com você. Se eu olhar para um hospital, uma filantrópica, uma Santa Casa, se eu olhar de quem financia a Merkel, então... Não, eu sei. Agora, acabou. Em tese, Tereza, não é que... Mas hoje, por exemplo, se ele entrar com um projeto aqui, você consegue dar trâmite. Só que pelo fato de você não ter uma área exclusiva para esse tipo de tratamento, eu concordo totalmente com você. Você não tem uma política. Você não tem uma política. Então, o setor está beneficiado. O setor está, mas no momento que você não tem mais uma área que integrava, como era no passado, todos os esforços do banco no campo social, reembolsável, que era o maior valor, e o não reembolsável, você acaba realmente não sendo atendido. Eu queria só fazer esse comentário em cima da fala da Tereza. E uma outra fala, acho que da Jane, né? Eu queria só fazer um testemunho, que aí não é discordar do que você falou, mas fazer um testemunho pessoal. Eu participei pelo banco ativamente da parte BNDES no PDRS do Xingu. Tive várias vezes lá no Xingu, por conta da atuação no entorno da hidrelétrica, que era Belo Monte, do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. O trabalho do BNDES, talvez, concordo, não muito visível, ele resultou numa entrega que foi feita pelo BNDES. Eu estou dando esse testemunho, que, como foi falado, não posso me furtar a falar sobre isso. Foi feita uma entrega do BNDES para, na época, a Casa Civil, né, que coordenava o PDRS do Xingu, com uma série foi uma carteira com uma série de políticas, projetos e iniciativas que o banco, junto lá com a sociedade civil, ele recomendava como sendo algo passível de ser implantado, no caso lá da região do Xingu, que é uma região que foi afetada lá pela hidrelétrica de Belo Monte. Então, às vezes, o que acontece? Apesar de todos os esforços do BNDES, o BNDES atuou sim, que eu participei pessoalmente disso, e era um programa interessante, que você tinha várias câmaras, Câmara da Saúde, Câmara da Regularização Fundiária, que é um problema grave lá no norte, inclusive com participação junto com o INCRA, que inclusive na questão das comunidades tradicionais, quilombolas, etc., indígenas e quilombolas, todo esse trabalho foi feito. E esse trabalho foi entregue ao titular do programa, que no caso era a Casa Civil. A gente, talvez, só para dar um exemplo, às vezes a gente contribui, não é visível, mas a ação que foi entregue ela é descontinuada. Então não me furto a dizer que talvez a entrega que a gente fez para a sociedade civil, inclusive tem um portal do PDRS do Xingu, ela talvez não tenha sido colocada em prática. Agora, houve sim, há uma atuação, não vou dizer que é uma atuação que seja tão visível, mas existe uma atuação, talvez um pouco invisível do banco também na região norte. Principalmente, o banco criou uma política, que é a política de entorno, que é exatamente uma política que age no entorno dos projetos estruturantes. Aí retiraram um agente do banco de lá. Acabou essa política. Não tem diálogo mais lá no norte. Agora, houve uma entrega. Efetivamente, o banco ofereceu, foi feito um trabalho de 1 ano. E essa carteira de projetos e iniciativas, no caso do Xingu, foi entregue lá para a região. Agora, a gente não sabe exatamente se foi implantado. É algo que foge um pouco foi uma política de desenvolvimento territorial, feita em colaboração com o banco. Mas concordo, é uma crítica, não é visível. Isso eu estou de acordo. São só breves comentários. Obrigado, Luiz.